E se eu dissesse para quem está escutando a gente agora que a decisão de um homem de pular o uso do fio dental hoje de manhã. E muita gente pula, né? Pois é, muita gente pula. Mas e se eu dissesse que essa simples decisão pode alterar fisicamente o peso, o metabolismo e até a química cerebral do futuro filho dele? Olha, falando assim parece um exagero enorme, só quase como aquelas antigas superstições médicas, sabe? Mas a ciência mais recente que nós analisamos hoje está provando que essa conexão é real, é direta e, o mais impressionante, é mensurável. É. Historicamente, quando a gente pensa no milagre de gerar uma nova vida, a gente imagina uma divisão de responsabilidades que é, para ser bem sincero, absurdamente desigual. Totalmente desigual, a balança sempre pesou para um lado só. Exato. A medicina, a sociedade e até os palpites da família colocam praticamente todo o peso da construção de um bebê sobre os ombros da mãe. A gente monitora de forma obsessiva o que ela come, o café que ela bebe, o ar que ela respira. Tudo partindo do princípio de que o corpo dela é o único ambiente que realmente importa ali. Isso. E o pai, né, a visão clássica é de que ele simplesmente forneceu metade do DNA lá no momento da concepção, deu aquele tapinha nas costas da biologia e o trabalho dele terminou. Bom, essa é a visão compartimentada com a qual operamos por décadas na medicina. A gente tratava o gameta masculino, o espermatozoide, simplesmente como um veículo de entrega de genes. Uma transportadora. Tipo isso. Uma transportadora que deixa a encomenda na porta e vai embora. Mas a pesquisa genômica moderna que nós vamos explorar destruiu completamente essa ideia. Ok, então vamos desvendar isso. O que a gente vai investigar a fundo na nossa imersão de hoje é uma nova fronteira científica chamada de microbioma paterno. Um termo que a maioria das pessoas nem imagina que existe. E nem eu imaginava até ler o material. A nossa missão aqui é entender como os trilhões de bactérias que vivem dentro de um futuro pai, e estamos falando do intestino dele, da boca e sim do fluido seminal, estão ativamente programando a saúde da próxima geração. Então, fazendo isso muito antes da concepção sequer ser uma possibilidade no calendário. O que é fascinante para mim, e queria que você falasse um pouco disso, é a mudança radical na linha do tempo biológico, né? Com certeza. É que, veja bem, nós já sabíamos que a mãe passa um legado microbiano gigantesco para o bebê. Isso acontece principalmente no momento do nascimento. Claro, a passagem pelo canal vaginal e tudo mais. Isso. Mas a pesquisa que estamos analisando mostra que a influência do pai é uma herança mais silenciosa. Ela não aparece toda de uma vez, ela vai se infiltrando e se torna cada vez mais dominante à medida que a criança se desenvolve nos primeiros anos de vida. Então, para quem nos escuta, seja alguém fascinado por biologia ou evolução, ou alguém que simplesmente planeja ter filhos um dia, apertem os cintos. Essa é uma daquelas conversas que vira o jogo de cabeça para baixo. Muda completamente a forma como enxergamos a responsabilidade biológica. Muda mesmo. Mas para entender como um homem passa a sua saúde adiante, a gente tem que começar olhando para dentro do próprio corpo dele. Mais especificamente, para o intestino. O nosso velho conhecido. Pois é. Como a gente chegou ao ponto de culpar o intestino pela fertilidade masculina? Bom, a resposta curta é que o intestino humano não é apenas um tubo de digestão. A gente tem que parar de ver ele assim. Ele é praticamente um órgão endócrino. Ou seja, ele produz hormônios. Ele está intimamente ligado à produção de hormônios. Existe um diálogo constante, uma troca de mensagens mesmo, entre as bactérias intestinais e os andrógenos, como a testosterona. E quando esse diálogo dá errado? Aí que tá. Quando esse diálogo vira uma discussão caótica, o que a gente chama clinicamente de disbiose, nós entramos no território de um conceito médico muito específico chamado de teoria Geoding. Teoria Geoding. Pelo contexto da nossa conversa, eu imagino que não seja algo muito positivo para o sistema reprodutivo, certo? Nem um pouco. O termo vem do inglês e basicamente descreve como as toxinas do intestino causam um declínio na função das gônadas. Funciona assim quando você tem um desequilíbrio e as bactérias ruins tomam conta do intestino, elas não ficam quietas. Elas atacam. Elas começam a liberar endotoxinas. Uma das principais é o lipopolissacarídeo, ou simplesmente LPS. E olha, essas toxinas são agressivas. Mas elas estão no intestino. Como elas chegam no sistema reprodutivo? Elas vazam. Elas passam através da parede intestinal quando ela está inflamada, caem direto na corrente sanguínea e viajam pelo corpo todo. O destino final de muitas delas, os testículos. Nossa,
Então ocorre uma invasão literal de toxinas bacterianas na área de produção? Uma invasão pesada, que gera uma resposta inflamatória severa. Dentro dos testículos, nós temos as células de Leydig. Células de Leydig, que são o que exatamente? Elas são, basicamente, as fábricas de testosterona do corpo masculino. A inflamação causada por essas toxinas prejudica essas células diretamente. E não para por aí. Tem mais. Tem. Para piorar a situação, essas mesmas toxinas viajam até o cérebro. Lá, elas inibem os sinais que a glândula hipófise envia para mandar os testículos trabalharem. É um ataque em duas frentes, então. Exato. O resultado é que a produção de testosterona simplesmente despenca e a criação de espermatozoides saudáveis cai junto. Sabe, para tentar visualizar isso de uma forma mais cotidiana, eu estava pensando numa analogia automotiva, enquanto eu li as fontes. Imagina o microbioma do intestino como o módulo de injeção eletrônica de um carro moderno. E o sistema reprodutivo é o motor. Faz sentido. Se os filtros desse carro estão completamente sujos, entupidos com bactérias ruins, o combustível que chega ao motor está contaminado, né? Perfeito. E o computador central do carro, que seria o cérebro nessa sua analogia, fica recebendo sinais de erro o tempo todo. E aí os cilindros não disparam, o motor perde potência ou simplesmente desliga. Exatamente isso. E os dados das fontes mostram isso na prática, não é só teoria. Homens com diabetes tipo 2 e níveis muito baixos de testosterona, por exemplo, quase sempre apresentam uma desbiose intestinal severa. Estão intimamente ligados. Sim. E as fontes também citam que há gêneros específicos de bactérias no intestino que estão associados diretamente à disfunção erétil crônica. Caramba! Mas sabe de uma coisa? As bactérias do intestino, por mais surpreendente que seja, pelo menos fazem sentido geográfico. Elas estão ali perto, na cavidade abdominal. Fisicamente próximas. Mas o que me pegou de surpresa mesmo nos dados foi o papel da boca. Voltando àquela minha provocação inicial sobre o fio dental, como a saúde bucal entra nessa equação da fertilidade? É chocante, né? A cavidade oral abriga um ecossistema incrivelmente complexo. E o grande problema é que condições como a placa dentária crônica ou a periodontite não são problemas isolados da gengiva. Não ficam só na boca. De jeito nenhum. Uma gengiva inflamada é basicamente uma ferida aberta. E essa ferida está constantemente liberando moléculas de alerta na corrente sanguínea. Aquelas citocinas inflamatórias que o material menciona. Isso, como a IL-6 e o TNF-alfa. Estamos falando de sinalizadores inflamatórios poderosos que viajam pelo corpo todo. E essa inflamação sistêmica que começa na boca também desliga aquele eixo hormonal que você mencionou antes. E a motilidade dos espermatozoides, que é a capacidade deles de nadar de forma eficiente até o óvulo, cai significativamente também. Que loucura! E tem um detalhe ainda mais surpreendente. Não são apenas os sinais químicos que viajam. Bactérias físicas também fazem essa viagem. Bactérias inteiras? Sim, tem um micro-organismo chamado Fusobacterium nucleatum, que é super comum na placa dentária. Ele consegue entrar na corrente sanguínea através da gengiva que sangra e migrar fisicamente da boca para outras regiões do corpo. Ativando respostas imunológicas onde não deveria. Exato, gerando um caos inflamatório sistêmico. Espera, só para deixar isso bem claro para nossa audiência. Bactérias da nossa boca podem literalmente viajar pelo nosso sangue, causar um alarme no sistema imunológico inteiro e prejudicar a capacidade de um espermatozoide nadar semanas ou meses depois. É exatamente isso que a ciência está mostrando. Isso muda completamente o peso de ir ao dentista. Não é só sobre cárie. Mostra que o corpo não tem divisões isoladas. A gente adora separar o corpo em caixinhas, mas tudo está conectado pela circulação. Mas isso levanta uma dúvida mecânica muito óbvia, na minha opinião. Qual? O intestino estão alterando a qualidade dos hormônios e dos espermatozoides dentro do corpo do homem? Como essa confusão toda é fisicamente transmitida para a futura mãe e para o bebê, no final das contas? Porque criança não é concebida no estômago do pai, né? Exato. Afinal de contas, o espermatozoide sai do corpo. Como a influência microbiana vai junto? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta nos leva à quebra de um dos maiores mitos da medicina reprodutiva. O mito do sêmen estéril. Esse mesmo. Por décadas, a comunidade médica operou sob a premissa absoluta de que o sêmen humano era completamente estéril. Que não tinha bactéria nenhuma lá.
Nenhuma. Acreditava-se que se houvesse bactérias numa amostra de espermograma, era porque houve contaminação da pele na hora da coleta ou o cara estava com uma infecção grave ativa. Faz sentido pensar assim antigamente. Mas as novas tecnologias de sequenciamento genético provaram que isso estava totalmente errado. Quer dizer que o fluido seminal tem o seu próprio microbioma. Ele é um ecossistema também. É um ecossistema vibrante e natural. O fluido seminal abriga populações inteiras de micro-organismos. E a composição dessa população, o tipo de bactéria que vive lá, é crucial para a fertilidade. Dá um exemplo disso. O que os pesquisadores encontraram? Por exemplo, bactérias benéficas como as do gênero Lactobacillus aparecem consistentemente em amostras de esperma com morfologia perfeita e alta fertilidade. É um sinal de saúde. E o lado ruim? Por outro lado, se você encontra um excesso de bactérias do gênero Prevotella no sêmen, é um indicativo quase certeiro de amostras de baixa qualidade. Então o sêmen não é só um líquido inerte, uma piscina nutritiva servindo de transporte para os espermatozoides? Longe disso. Os pesquisadores agora usam um termo bem específico para isso. Eles chamam de microbiota seminologinal complementar. Um nome grande. Um nome grande, que significa que o sêmen é um fluido bioativo. Ele está fazendo o quê, então? Ele está entregando moléculas de sinalização imunológica e bactérias que vão interagir ativamente com as paredes do útero. Sabe, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso de um jeito mais visual. Em vez de pensar no sêmen como um simples táxi que deixa o passageiro e vai embora... Que era o que todo mundo achava. Exato. Faz mais sentido pensar nele como uma equipe diplomática de avanço. Uma equipe diplomática? Como assim? Pensa que um VIP de altíssimo nível, que seria o futuro embrião, está prestes a tentar entrar em um país estrangeiro. Ah, entendi. E o país estrangeiro sendo o corpo da mãe, certo? Exatamente. Especificamente para atacar e destruir qualquer material genético desconhecido, que é o caso de metade do DNA do embrião. É um corpo estranho para a mãe. Exatamente. Então, antes do VIP chegar e tentar se instalar, essa equipe diplomática, que são as bactérias e as moléculas do fluido seminal, pousa primeiro no útero. E eles vão preparar o terreno. O trabalho deles é sentar com as forças de segurança locais, as células imunes do endométrio e convencê-las de que eles vêm em paz. Eles negociam uma espécie de cessar-fogo para que as defesas maternas não ataquem o embrião assim que ele tentar se fixar. Olha, eu diria que essa analogia reflete perfeitamente a biologia da coisa. É exatamente isso que acontece. Essa equipe diplomática interage diretamente com o endométrio feminino. E eles acalmam as defesas. Eles induzem a produção de substâncias locais que literalmente acalmam as células de defesa, promovendo o que chamamos na imunologia de tolerância imunológica. Tolerância imunológica. O útero baixa as armas. O útero se torna muito mais receptivo à implantação do embrião. A pesquisa mostra que a exposição prévia e consistente a esse fluido e suas bactérias gera um aumento impressionante nas taxas de gravidez. Qual é o número que a pesquisa aponta? Uma melhora de 23% nas taxas de sucesso de gravidez clínica. É a diferença entre conseguir ou não engravidar em muitos casos. E a prova contrária também existe nos estudos. O que acontece sem essa equipe diplomática? Estudos com modelos animais mostraram que gestações concebidas artificialmente sem o contato prévio com esse plasma seminal e suas bactérias resultam em problemas sérios. Que tipo de problemas? As proles nascem com problemas de desenvolvimento, trajetórias de crescimento anormais e até disfunção metabólica mais tarde na vida. Faltou aquele preparo inicial. Então, o sucesso de uma gravidez inteira, da implantação até a saúde futura, pode depender muito desse aperto de mão diplomático inicial. Totalmente. Mas isso me leva a um cenário muito preocupante, se a gente pensar bem. Onde você quer chegar? Se essa equipe diplomática biológica é tão essencial assim, o que acontece quando o nosso estilo de vida moderno sabota essa equipe antes mesmo de ela ser enviada? Porque a gente vive num ambiente tóxico, né? Pois é, e aqui a gente entra na parte mais sombria dessa pesquisa toda. O microbioma masculino, justamente por ser tão dinâmico, é extremamente sensível aos chamados invasores ambientais. Invasores ambientais, você fala de dieta ruim, poluição... Tudo isso. Fatores óbvios, como dietas entupidas de gordura saturada, tabagismo, o estresse crônico que todo mundo tem hoje... Tudo isso devasta a diversidade bacteriana do homem. Mas o que realmente assusta os pesquisadores, o que é mais insidioso, é a exposição silenciosa
aos desreguladores endócrinos. Os famosos plásticos. Sim, plásticos de uso diário contendo BPA, DHP, resíduos de pesticidas como o glifosato e os microplásticos que a gente ingere o tempo todo sem perceber. Microplásticos já estão até na água da chuva e no sal de cozinha, certo? Como eles afetam especificamente essa biologia da reprodução? Quando a gente ingere microplásticos, eles causam uma irritação crônica e promovem o crescimento de bactérias patogênicas no intestino. Eles sujam o filtro, voltando à analogia do carro. Sujam o filtro feio. E essas bactérias ruins ativam vias inflamatórias super específicas no sistema imune. As células T17, por exemplo. E o que essas células fazem? Essas células inflamatórias circulam pelo corpo todo e causam danos na própria arquitetura física dos testículos. E é aqui que os cientistas mapearam um conceito fascinante que eles chamam de eixo intestino-linha germinativa. Eixo intestino-linha germinativa, conexão direta. Isso. A bagunça que começa lá no intestino, com o plástico e a gordura, altera fisicamente a epigenética do esperma lá no testículo. Pera, pausa rápida aqui. Porque eu sei que para quem está escutando isso pode ter virado uma aula de ficção científica agora. Parece, né? Você está me dizendo que uma indigestão química, um desequilíbrio lá no intestino, consegue viajar até os testículos e literalmente reescrever o código genético dentro de um espermatozoide? Como isso é fisicamente possível? Eu entendo a confusão. A gente precisa desmistificar a epigenética para entender isso de forma clara. Por favor. Pense no seu DNA, no seu genoma, como um manual de instruções gigantesco. A epigenética não arranca páginas, nem reescreve as palavras que já estão impressas nesse manual. Ok. Os genes continuam os mesmos. Os genes não mudam. O que a epigenética faz é colar post-its, colocar clips e usar marcadores de texto em certas páginas. Ah, dizendo leia isso, ignore aquilo. Exatamente. E os metabólitos que são produzidos pelas bactérias do intestino, eles têm o poder químico de colocar ou tirar esses post-its no DNA do esperma. Então eles mudam quais instruções vão ser lidas pelo corpo do bebê no futuro, mesmo sem mudar as letras do DNA em si. Perfeito. Eles modificam o que chamamos de metilação do DNA, alteram as proteínas ao redor das quais o DNA se enrola, chamadas histonas. E os RNAs também o texto mencionava. E talvez o mais crucial, alteram pequenos pedaços de RNA dentro do espermatozoide. Um deles é o Mir141. E esses pequenos RNAs são como interruptores mestres. Eles ligam e desligam os processos de formação do bebê. Isso. Eles vão ditar como o embrião deve se desenvolver nas primeiras semanas vitais de vida. Voltando a usar um pouco de tecnologia para entender a biologia. Eu gosto de fazer isso para clarear as coisas. Vamos lá. É como se o intestino fosse um hacker operando remotamente. A desbiose intestinal, as bactérias ruins, atuam como um vírus de software. Um malware, digamos assim. E esse vírus consegue acesso remoto e corrompe silenciosamente os arquivos de inicialização de um pendrive. O pendrive, no caso da nossa conversa, é o esperma do homem. É uma analogia assustadoramente precisa. E o detalhe mais importante, esse pendrive é corrompido muito antes de ser ejetado e conectado a um novo computador. O computador novo sendo o óvulo materno. Exato. Ele é hackeado ainda na fábrica. Mas sabe o que é louco? Por fora, o pendrive parece perfeitamente intacto. O espermograma clássico que o cara faz na clínica pode até dizer que a morfologia está ótima, que os espermatozoides estão normais. Nadando direitinho, a quantidade tá boa. Mas as instruções ocultas dentro dele, o software daquele pendrive, foram alteradas pelo que o pai comeu no mês passado ou pelo plástico que ele inalou no trânsito. E a consequência clínica de rodar um pendrive corrompido é exatamente o que vemos na próxima geração. O que nos leva à grande pergunta da nossa análise. O que acontece com o bebê? Exato. O pendrive foi inserido. O software alterado começou a rodar no sistema. Qual é o eco geracional disso tudo? O que a pesquisa, esses dados todos, mostram sobre as crianças? O impacto é profundo, mensurável e, olha, em alguns casos, é bem assustador. Por onde a gente começa? Primeiro tem a questão da herança direta do próprio microbioma.
Você lembra daquela ideia antiga de que a mãe fornece toda a flora intestinal da criança a longo prazo? Sim, que tudo vinha da mãe e o pai não apitava nada nisso. Pois é. Os estudos mais recentes acompanharam o microbioma de ambos os pais e dos bebês ao longo de bastante tempo. Descobriram que as bactérias da mãe realmente atingem um pico logo após o nascimento, o que faz sentido. Mas depois isso muda? Sim, depois dos primeiros meses, essa influência começa a declinar. Em contrapartida, as bactérias herdadas do pai se estabelecem lentamente, devagarinho, mas permanecem firmes e estáveis. Então, no longo prazo, elas ganham espaço. Ganham. Ao final do primeiro ano de vida da criança, a contribuição do microbioma do pai no intestino do bebê já se iguala à da mãe, meio a meio. Caramba, 50%? E isso é ainda mais acelerado em bebês que nascem de parto cesárea. Ah, porque eles não passam pelo canal vaginal, então perdem aquela dose inicial maciça de bactérias maternas. Exatamente. O intestino dessas crianças nascidas de cesárea é meio que uma tela em branco no começo, o que permite que as bactérias da pele, da boca e do ambiente do pai colonizem a criança muito mais rápido e com mais força. Então o pai é, no mínimo, um sócio com 50% das ações no intestino da criança de 1 ano. Com certeza. E aí vem o choque. E se esse pai tinha aquele microbioma intestinal corrompido por dieta ruim ou estresse? O que acontece com a criança? Os estudos em modelos animais nos dão uma visão cristalina e preocupante do que acontece. Os pesquisadores pegaram grupos de machos e deram a eles dietas ocidentais clássicas. Dietas riquíssimas em gordura, fast food, essas coisas. Isso. Esses machos cruzaram com fêmeas completamente saudáveis. Os filhotes gerados por esses pais machos exibiram, quando chegaram na idade adulta, comportamentos de ansiedade e disfunções metabólicas gravíssimas. Problemas físicos também. Sim, incluindo problemas sérios de função hepática, fígado doente. E o detalhe mais importante para deixar bem claro, a dieta da mãe era perfeita. E a dieta dos próprios filhotes, depois de nascerem, também era perfeita. Nossa, então o problema veio exclusivamente daquele pendrive corrompido do pai. Exclusivamente. O pai comeu fast food, teve uma vida estressante e o filho herdou comportamentos de ansiedade e um fígado problemático. Isso é surreal. E tem mais. Em outro estudo muito importante, machos sofreram uma disbiose severa que foi induzida por antibióticos fortes antes de acasalarem. Eles basicamente exterminaram o microbioma saudável desses pais. E o que aconteceu com os filhos deles? Os descendentes nasceram com baixo peso, apresentaram um retardo de crescimento evidente e, a parte mais maluca, as placentas das mães tinham uma vascularização completamente defeituosa. Peraí, vamos repassar isso. Lá do intestino do pai, literalmente fizeram com que a placenta, que é um órgão construído no útero da mãe, se formasse de maneira defeituosa. Sim, é difícil de acreditar, mas sim. Como o pai mexe na placenta? Lembra daqueles pequenos RNAs alterados no esperma que a gente conversou, os interruptores mestres? Os post-its epigenéticos. Isso, alguns deles são fundamentais justamente para sinalizar às células como construir a placenta no início da gravidez. Se o sinal que vem do pai chega errado, a construção da placenta sai errada no corpo da mãe. É um efeito dominó biológico. Totalmente. Mas, calma, aqui entra a luz no fim do túnel de toda essa pesquisa. O lado bom da epigenética é que o processo é reversível. Ah, isso é um alívio gigante. Como a gente reverte isso? Quando os pesquisadores pegaram esses mesmos pais com o microbioma danificado e fizeram intervenções rigorosas algumas semanas antes da concepção. Intervenções tipo dieta. Restauração, com dietas ricas em fibras, proteínas de qualidade e o uso de probióticos direcionados. Quando fizeram isso, os efeitos negativos nas futuras gerações foram essencialmente apagados. Apagados. O pendrive foi formatado e limpo. Basicamente. Intervenções focadas na saúde intestinal do macho melhoraram a tolerância à glicose dos filhos e até reduziram a propensão dessas crianças a acumular massa gorda no futuro.
Sabe, ouvindo tudo isso, conhecendo essa pesquisa toda, fica impossível não notar uma ironia social e médica gigantesca no meio disso tudo. É, eu sei bem do que você está falando. Nós passamos décadas, talvez séculos, exercendo uma vigilância implacável sobre as mulheres gestantes e as tentantes. Uma pressão absurda. A gente diz a elas para abandonarem o café, evitarem queijos não pasteurizados a todo custo, não tocarem de jeito nenhum em uma taça de vinho, não comerem sushi e começarem a engolir ácido fólico meses antes de sequer começarem a tentar engravidar. É uma lista interminável de proibições. Todo o ônus da pureza biológica recai única e exclusivamente sobre os ombros da futura mãe. E o cara? Enquanto isso, o futuro pai, amparado por aquele mito antigo de que seu esperma é intocável e estéril, continua a vida dele normalmente. Exatamente. Ele pode estar vivendo à base de alimentos ultraprocessados, estressado até o pescoço no trabalho, bebendo café em copos de plástico quente todos os dias. Fumando, não dormindo direito. E aí ele está passando adiante de forma totalmente silenciosa predisposições genéticas à ansiedade e distúrbios de crescimento para os próprios filhos. Sem ninguém culpar ele por isso. Sim, e tudo isso apenas por causa de como o ambiente alterou as bactérias do estômago e da boca dele. Olha, uma cegueira médica impressionante da nossa sociedade. É verdade. E é exatamente por isso que essa pesquisa que estamos analisando hoje é um divisor de águas na medicina preventiva. Muda tudo. O resumo de todas essas evidências nos diz claramente que o microbioma paterno, desde a gengiva, passando pelo intestino, até chegar ao sêmen, não é um espectador passivo assistindo ao processo reprodutivo. Ele é ativo. Ele é um maestro oculto. Ele é altamente vulnerável às escolhas de estilo de vida, mas tem a capacidade comprovada de ditar as regras do neurodesenvolvimento e do metabolismo das gerações que ainda nem nasceram. É um peso enorme para os homens agora, mas que, no fundo, tira aquela sobrecarga e culpa exclusivas das mães, transforma a preparação para a gravidez numa verdadeira responsabilidade compartilhada. Inegavelmente, a saúde pré-concepcional precisa ser encarada como um esporte de equipe. A partir de hoje, aquele foco unicamente materno está, a partir de agora, científica e socialmente desatualizado. Passou da hora, né? Passou da hora. Intervenções clínicas direcionadas aos homens nos meses que antecedem a concepção, e não estamos falando só do básico, como parar de fumar, mas de focar ativamente na saúde do intestino, no uso de probióticos e na saúde da boca, representam a próxima grande fronteira da medicina preventiva. Melhorar o microbioma masculino é investir diretamente na saúde mental e física dos filhos. Fantástico. Eu quero voltar àquela ideia que a gente discutiu mais cedo sobre a construção de uma casa. A planta do arquiteto. Isso. Nós achávamos que o pai apenas entregava um projeto arquitetônico estático, metade dos genes, e ia embora, deixar a mãe construir. Mas o que a gente descobriu hoje é que os trilhões de bactérias que pegam carona no corpo desse pai são como pequenos engenheiros infiltrados, rabiscando a planta, alterando os limites físicos e mentais daquela futura criança. O que me deixa com um pensamento final bastante provocativo. Algo para quem nos escuta ficar refletindo depois que a gente se despedir aqui. Qual seria a reflexão? Bom, se o nosso ambiente, o nosso nível de estresse, os plásticos ao nosso redor e a nossa dieta permitem que as nossas bactérias literalmente reescrevam as configurações de fábrica da nossa própria linhagem, será que nós, humanos, somos realmente os autores soberanos do nosso legado genético? Uau, é uma boa pergunta. Ou será que nós seríamos apenas cavalos de Troia biológicos, imensos navios de carga, sendo manipulados por esses trilhões de micróbios apenas para garantir que o mundo das próximas gerações seja construído exatamente do jeito que eles preferem? Fica a reflexão para vocês.